Olá, eu sou José Peroton e precisei mudar de cenário porque começou um barulho externo muito grande que iria atrapalhar as gravações. Ah, Nós trabalhamos os vídeos sobre funcionamento humano e no primeiro eu falei sobre as pessoas que são rápidas para projetos, tarefas, enfim, aqueles que são rápidos para as pessoas, os que são cautelosos para projetos e, finalmente, nesse vídeo aqui, aqueles que são cautelosos para as pessoas. E por que cauteloso? Por que mais lento? Porque eles querem garantir a qualidade. Eles têm medo de tomar a atitude errada. Eles querem fazer a coisa certa, ok? E eles então vão investir tempo, vão investir qualidade, vão ouvir mais, vão ser compreensivos, não é? Vão ajudar você a continuar, não importa se você não entendeu a tarefa, eles repetem várias vezes isso até que tenham certeza de que você compreendeu tudo. Eu poderia usar algumas palavras com a letra A para designá-los. Eu diria que eles são apoiadores, são amigos, são atenciosos. E são ótimas pessoas para se conviver. É sempre bom ter alguém desse tipo de funcionamento perto. Os amigos que possuem essas pessoas na amizade sempre podem contar com eles. Não importa o horário, não importa a situação, eles estão sempre dispostos a ajudar. Como eles querem cautela, não é? Eles trabalham nessa cautela visando então a manutenção da qualidade da relação, eles vão aguardar e vão esperar que o retorno seja condizente com isso. Que as pessoas, ao retornarem à amizade, também se envolvam de forma cuidadosa, de forma precisa, não é? O lado de sombra deles, também que aí vai aparecer, claramente vai aparecer, é um guardar um ressentimento. Veja, eles investiram tempo, investiram qualidade. Se o retorno não vier da mesma maneira ou de uma maneira semelhante, eles tendem a guardar um sentimento, porque eles se veem traídos. Exemplo, se eles dedicaram tempo, muito tempo para você, atenção, e na hora do retorno desse pouco de tempo, de atenção, isso não for garantido, neles fica uma ideia de traição, entre aspas, não é? Não, poxa, eu investi tempo e tal, na hora que eu precisei a coisa não veio. E aí eles vão, obviamente, fazer uma brincadeira aqui com você, de escrever, né, no livrinho preto, naquele caderninho preto, a gente já ouviu muito falar dele, põe o nome da pessoa, quer dizer, ele gravou uma mágoa, está magoado com aquela situação, não é? E o interessante é que isso não é só no campo corporativo, você vai perceber isso nas famílias. Tem muito pai que funciona cauteloso para pessoas magoados com filhos, magoados com a esposa, ou no caso da esposa, com o marido, porque esperavam retorno, porque esperavam uma amizade ali, e não aconteceu. Então eles guardam aquilo como uma mágoa e aí vai manter aquela situação. E também você vai ver muitos filhos magoados com os pais, porque também esperavam esse tipo de coisa. Então, eles são mais sensíveis nesse aspecto, não é? Agora, numa empresa ou em qualquer tipo de relação, são eles que salvaguardam as relações. Porque quando tem um conflito, quando tem uma confusão, são eles que vão dizendo, olha, a pessoa não quis dizer assim, olha, procura olhar de outro ângulo para essa situação. Ou quem sabe, vá procurá-lo, vá perguntar para ele se aquilo que ele falou era aquilo mesmo, vá confirmar. Então são aquelas pessoas que, se tiver fogo, eles vão apagar. Eles não querem ver o circo pegar fogo, não é? Eles estão sempre com um balde de água para apagar aquilo tudo e fazer a compreensão voltar à tarefa, não é? À amizade. Então, dessa maneira, os tipos se relacionam. E aí é muito engraçado, porque você vai ver cada tipo se relacionando com o seu oposto, não é? Então, veja que alguém que é rápido para pessoas se relacionando com alguém que é cauteloso para projeto. E você imagina os dois numa loja, né? Sendo talvez marido e mulher, eles vão numa loja e compram um aparelho novo, alguma coisa, como um micro-ondas ou um computador novo. E quem é que sai da loja com aquela caixa na cabeça, aquele tudo embrulhado, cheio de saco plástico? É o que é rápido para pessoas. Ele sai animado, ele quer botar na tomada e ver funcionar. Não é? E ele chega em casa e joga isopor para um lado, plástico para o outro, tal, e abre o aparelho, põe na tomada, mexe em tudo, nada funciona. E aí então ele pega o manual, coloca na mão daquele que é cauteloso para projeto e diz aí, vê o que é que eu fiz de errado. E essas cenas são interessantíssimas porque fazem parte do nosso cotidiano. As pessoas são assim. Deixe-me contar para você um caso especial, né, específico.
eu estava viajando, fazendo uma viagem, indo para um congresso da minha área de trabalho, e eu fui com um amigo. E esse amigo, ele é muito rápido para as coisas, para os projetos, e eu sou mais cauteloso para as pessoas. Então nós estamos em opostos. Naquela época nós fomos com o meu carro, eu possuía um carro mais veloz, potente, mais confortável, e decidimos ir no meu. Entramos na rodovia dos Bandeirantes, lá em São Paulo, e eu entrei no meu carro, eu estou dirigindo, e eu comecei na velocidade máxima para chegar no tal local do encontro, e eu fui a 120 por hora. E começamos uma conversa muito agradável no carro. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito vivaz, é uma delícia conversar com ele, tá? Aprender coisas novas, ele é muito bom. E a minha atenção saiu da estrada, saiu da velocidade, claro, eu não corri nenhum perigo, mas saiu da velocidade e eu comecei a prestar atenção na conversa. De repente ele olha para o velocímetro e diz assim, escuta, acelera aí porque a gente não pode perder lá, pegar um bom quarto no hotel. Aí eu olhei para o velocímetro, estava 80 por hora, e eu falei, puxa vida, desculpa, e joguei o carro para a esquerda e continuei meu trajeto. E a conversa continuou e o ponteiro começou a voltar. O carro começou a andar mais devagar, porque a minha atenção saiu da estrada de novo e foi para a conversa. E ele olhou para mim, já um pouco mais irritado, e disse, escuta, enfia o pé nesse carro aí pra gente, porque está anoitecendo, a gente não vai conseguir um bom quarto. E eu pedi desculpas pela segunda vez e joguei o carro para a esquerda e fui a 120. Mais 10 minutos disso. A conversa continuou e, claro, você já imagina o que aconteceu, não é? O carro começou a ir para 80 e eu já estava na faixa da direita. De repente ele falou para mim assim, escuta, para o carro ali. E eu pensei, bom, ele vai fazer xixi, alguma coisa assim, né? E eu parei o carro, dei a seta, encostei o carro na estrada e ele saiu da porta dele, foi lá na minha porta, abriu a minha porta e disse para mim assim, senta lá no banco do passageiro, eu não aguento mais isso. E eu comecei a rir. Sentei no banco do passageiro e ele entrou no meu carro e foi 120, 140, 120, 140. E eu só dizia para ele, a multa é sua, a multa é sua. E nós rimos com aquilo, não é? Porque ele disse, eu não aguento mais, meu Deus do céu, a gente tem que conversar, mas eu tenho que chegar lá. E aí o congresso foi ótimo, nos divertimos muito, aprendemos bastante. E na volta ele encontra a minha secretária na época, não é? Ele encontra a Cláudia e diz para ela assim, coloca a mão no ombro dela e diz, Cláudia, agora eu te entendo, não é? Agora, se essas cenas acontecem e você não conhece o seu funcionamento, você não conhece o funcionamento do outro, fica muito complicado. A gente pode perder amizades, perder projetos, porque nós não quisemos compreender que as pessoas são diferentes, não é? Que elas precisam conhecer aqui, conhecer ali um pouco desses segredos de como se relacionam. E aí a vida se torna um pouco melhor, né? Você não precisa ser um profundo conhecedor de psicologia, de como se relaciona com pessoas, isso e aquilo, mas o básico, todos nós precisamos saber. E a coisa importante, eu funciono diferente de você. Você funciona diferente de outras pessoas. Que tal compreender isso? Que tal começar a entrar um pouco nesse campo? Porque você só vai ter lucro. Isso vai ter lucro na família, vai ter lucro com os amigos, vai ter lucro no ambiente corporativo, tá bom? Foi um prazer ter você mais nesse vídeo.